Questão discursiva, ENAD 2014, Engenharia Mecânica. A figura a seguir apresenta parte do projeto de um equipamento mecânico para utilização no preparo de solo submetido a esforços combinados de flexão e torção. Considerando que as propriedades do material são conhecidas, faça o que se pede nos itens a seguir. Esboce o diagrama do momento fletor, esboce o diagrama do momento torsor, descreva o procedimento que deve ser feito para dimensionar o perfil quadrado tubular do equipamento, a fim de atender às solicitações medidas experimentalmente que são mostradas no desenho. Então, para desenhar o diagrama do momento fletor, nós vamos precisar das reações de apoio. Quando a gente olha para essa estrutura, que poderia ser, por exemplo, um escarificador, um implemento agrícola que revira o solo, a estrutura tem aqui um perfil quadrado, que vai de 1 até 2, e tem aqui essas pontas, onde está sendo aplicado esse esforço de 7.500 newtons. Essas forças, essas peças estão espaçadas meio metro, uma em relação à outra. E está a uma altura aqui em relação à viga principal de meio metro. Quando a gente olha esse tipo de apoio, a gente olha para cá e verifica que não há deslocamento nesse sentido, está restrito, está restringido. Não haveria deslocamento nesse sentido. Essa peça quadrada aqui, ela não se move. E ela também não gira. Então, a primeira leitura que a gente poderia pensar é adotar que essa viga, ela está engastada nas extremidades. E aqui nós estamos fazendo a representação desse engaste. Então, existe uma restrição na vertical, nós temos reações na vertical, nós temos reações na horizontal, impedindo o movimento aqui dessa estrutura, devido a essas forças de 7.500 newton, e nós teríamos ainda uma restrição de momento. Coloquei aqui sentidos aleatórios, tá? Desculpa. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. E quantas equações de equilíbrio estático? Apenas 3 equações. Nós teríamos que somatório de forças horizontais igual a 0, somatório de forças verticais igual a 0, somatório de momento em relação ao ponto da estrutura igual a 0. Teria que ser satisfeitas essas 3 equações para considerar a estrutura em equilíbrio estático. Como o número de incógnitas é maior do que o número de equações, a estrutura seria hiperestática. Ou seja, não é possível determinar essas 6 incógnitas aplicando apenas as equações do equilíbrio estático. Portanto, não parece razoável a gente considerar essa estrutura engastada. Nós vamos, então, fazer uma hipótese simplificadora. Nós vamos considerar essa viga biapoiada. Então, nós vamos abandonar essa leitura inicial, baseada na interpretação que nós fizemos agora, e considerar, então, que essas forças são forças transversais à seção e que estão tendendo à flexão dessa viga. Então, nós vamos considerar, na verdade, a viga biapoiada. Um apoio do segundo gênero, aqui em 1, e um apoio do primeiro gênero no ponto 2. E nós teríamos, no ponto A, a aplicação de uma força de 7.500 newton. No ponto B,
uma força de 7.500 newton e no ponto C, uma força de 7.500 newton. Então, nós interpretamos esse problema aonde existe essas três forças tentando fletir essa viga nesse sentido, comprimindo essa parte, tracionando a parte de trás. Nós teríamos essa leitura aqui, trazendo essa informação para cá. Nós vamos reorganizar o problema, enxergando como uma viga biapoiada, com 3 esforços de carregamento concentrado na vertical, apontando para baixo. Qual é a distância entre esses apoios? Cada força aqui está sendo aplicada a uma distância de meio metro. Meio metro, meio metro, meio metro. Comprimento total, então, de 2 metros. Nós temos uma viga que é simétrica. Se essa viga é simétrica, nós já sabemos que as reações de apoio que são induzidas devido a esse carregamento externo na estrutura será metade do carregamento. Por quê? Porque o somatório das forças verticais tem que ser igual a zero. Quais são essas forças verticais? R1 para cima positivo, mais R2 para cima positivo, menos, quais são as forças para baixo? 7.500, mais 7.500, mais 7.500. Então, menos 3 vezes 7.500. Isso daqui tem que ser igual a zero para satisfazer essa equação. Então, R1 mais R2 é igual a 22.500 newton. Se é simétrico, cada uma pega metade. Então, R1 vai pegar 11.250 newtons e R2 pega 11.250 newton. Na dúvida, aplique as 3 equações aí do equilíbrio estático. Forças horizontais, somatório de forças horizontais igual a zero. Aí você vai encontrar que H1 é igual a zero. E faça o momento em relação a 1. E você vai ver que o momento dessas 3 forças vai ser negativo. O momento de R2 em relação a 1 vai ser positivo. R2 vezes a distância 2, né? E encontraria esses mesmos valores, que nós já estamos economizando um pouco de tempo em termos de resolução de questão, ao fazer essa análise que a estrutura ela é simétrica, com a hipótese simplificadora de uma viga biapoiada. Podemos, então, esboçar o diagrama do momento fletor. Como não há momento aplicado nas extremidades, momento externo, nós sabemos que os momentos nas extremidades, esses momentos são iguais a zero. Então, nós temos que o momento em 1 é igual a zero, que o momento em 2 é igual a zero. Qual é o momento em A? Vamos fazer a análise do momento em A pela esquerda. Então, uma análise pela esquerda, a convenção é que o momento ele é positivo se ele estiver no sentido horário. E aqui nós temos essa força agindo a uma distância em relação a A de meio metro. Portanto, o momento em A pela esquerda é igual momento positivo de 11.250 newtons, que multiplica a distância de meio metro. O momento em A, por uma análise pela esquerda, vale 5.625 newton. É simétrica, então nós sabemos que o momento em relação a C, uma análise pela direita, o momento ele é positivo se ele estiver no sentido anti-horário. Então, R2 faz momento em C positivo. De qual valor? Desse mesmo valor, porque
R2 tem esse valor de 11.250 e está uma distância também de meio metro em relação a C. O momento, vou escrever aqui, o momento em C pela direita, ele é igual a 5.625 Newton-metro. Ok. Agora o momento em B. Vamos fazer o momento em B pela direita. Nós temos aqui, então, vamos desenhar o trecho entre B e 2, já que a análise é pela direita. E nós vamos esquecer o trecho que está à esquerda. Vamos olhar só para o trecho à direita de B. Então, nós estamos seccionando aqui a viga. Quais forças e momentos nós temos? Nós temos R2 para cima e nós temos uma força de 7.500 newton para baixo, agindo aqui em relação a B a uma distância de meio metro e R2 a uma distância de 1 metro. Pela convenção, o que nós temos? Que o momento ele é positivo numa análise pela direita quando tiver no sentido anti-horário. Então, o momento em B pela direita, R2 faz um momento positivo, é a força vezes a distância. Essa força de 7.500 tende a girar a estrutura no sentido horário, contrário ao sinal, a convenção que dá o sinal positivo aqui para o momento. Portanto, essa força de 7.500 newtons faz um momento negativo em relação a B, que vai ser a força vezes a distância. Então, nós vamos ter que o momento em B pela direita vai ser 11.250 menos 3.750. Isso daqui vai ser igual, o momento em B pela direita vai ser igual a 7.500 newton vezes metro. Agora, nós temos condições de desenhar o diagrama. O diagrama do momento fletor vai ser dado aqui, ponto 1, ponto 2, nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Vamos marcar. Momento em 1 é igual a 0. Momento em 2 é igual a 0. Marcamos os pontos aqui na linha que representa a viga. O momento em A deu positivo de 5.625 newton vezes metro. Então, vamos marcar para cima esse valor. Vamos marcar aqui esse valor de 5.625 newton-metro. Em B, marcou 7.500. Nós vamos ter aqui a indicação desse momento de 7.500 newton vezes metro. Como a estrutura é simétrica, nós temos em C os mesmos 5.625 newton vezes metro, e em 2 aqui, momento 0. Podemos agora ligar esses pontos, que mostra que o momento ele está aumentando com o aumento da distância entre os pontos. Isso aqui, momento positivo, momento fletor. Então, você reduziria a quantidade de informações e apresentaria como resposta da letra A esse diagrama. Na letra B, ele pede para esboçar o diagrama do momento torsor. Então, o que nós vamos precisar identificar aqui na estrutura para poder esboçar esse diagrama? Nós vamos entender que essas forças, elas estão provocando um torque na seção A, na seção B e na seção C. E esse torque, ele está fazendo com que essa estrutura ela tenha uma tendência a rotacionar essa seção transversal.
Só que essa seção está se mantendo fixa. Então, devido ao momento, ao torque aplicado por essas forças, gerado por essas forças, em que o braço de alavanca é meio metro, vai aparecer nas extremidades um torque que se opõe a esse efeito. Então, o que nós temos é o seguinte: nós temos aqui a nossa viga de perfil quadrado, que vai do ponto 1 ao ponto 2, e aqui nós temos as seções A, B e C, aonde nós temos aplicado um torque. De quanto é esse torque? O torque é a força de 7.500 newton vezes a distância de meio metro. Nós temos, então, que está sendo aplicado em cada um desses pontos um torque de 3.750 newton vezes metro. Em qual sentido? A tendência é gerar essa estrutura no sentido anti-horário. O valor aqui de 3.700 newton vezes metro. 3.700 newton vezes metro. 3.700 newton vezes metro. Tudo isso daqui está espaçado igualmente de meio metro. Então, nós temos aqui um espaçamento de meio metro, sendo que o comprimento total dessa viga aqui é de 2 metros, ok? Bom, se tem esses torques que estão sendo aplicados aqui nesses pontos, para isso daqui não rotacionar, existe, se opondo a esse movimento, um torque que aparece em 1 e um torque que aparece em 2, que se opõe a esses. Então, nós temos que o somatório dos torques, isso tem que ser igual a 0. Então, existe também uma convenção de sinais. Se nós considerarmos no sentido anti-horário negativo e o sentido horário positivo, nós vamos ter que T1 menos 3.750 desse torque em A, menos 3.750 desse torque em B, menos 3.750 desse torque em C, mais o torque em 2, isso daqui igual a 0. Desculpa. Nós vamos ter, então, a soma desses 3 torques. T1 mais T2 vai ter que ser igual a 11.250 newton vezes metro. Note que a estrutura, ela é simétrica. Então, cada extremidade está com metade do torque total. Está pegando aí 5.625 newton metro. Então, para desenhar, para esboçar o diagrama do momento torsor, nós vamos identificar a extremidade 1, a extremidade 2 e aqui as seções A, B e C. Sempre que nós tivermos um torque externo sendo aplicado, haverá uma descontinuidade aqui no diagrama do momento torsor. Nós temos aqui um torque que foi induzido na extremidade 1, a extremidade esquerda, que tem um valor de 5.625 newtons. Nós vamos, então, marcar esse valor do torque aqui positivo de 5.625 newton vezes metro. Na seção de 1 até A, não há outro torque sendo aplicado. Então, esse torque ele se mantém constante até a seção A. Quando chega na seção A, existe um torque
agora negativo de menos 3.750 newton vezes metro. Então, há uma descontinuidade no diagrama. De quanto é essa variação? Dos 3.750 newton vezes metro. Passando a um valor positivo de 1.875 newton vezes metro. Na seção de A até B, não há outro torque sendo aplicado. Portanto, esse valor no diagrama se mantém constante até chegar a B. Quando chega em B, existe um momento de 3.750 newtons aplicado, que nós vamos reduzir desses 1.875 positivo. Esse daqui é negativo, então vai para o lado negativo do diagrama, para um valor de menos 1.875 newton vezes metro. Como entre B e C não há torque externo sendo aplicado, nós vamos ter que o diagrama do momento vai se manter constante aí ao longo da seção de B até C. Quando chegar em C, nós temos um outro momento negativo de 3.750. Então, isso vai reduzir para um valor de menos 5.625 Nm, que vai se manter constante até o ponto 2. Quando chega em 2, ele encontra um torque positivo de 5.625 newtons e aí fecha o diagrama no zero. Então, nós temos aqui o lado negativo e essa parte superior, o lado positivo. Fechamos com isso o esboço do diagrama do momento torsor. Na letra C, ele pede para descrever o procedimento que deve ser feito para dimensionar o perfil quadrado tubular do equipamento, para atender essas solicitações. O que nós temos? Nós temos que a estrutura está sujeita a flexão e torção. Nós conseguimos identificar isso daí. Em relação à flexão, nós sabemos que a tensão normal devido à flexão é o momento vezes a distância até a linha neutra sobre o momento de inércia da área da seção transversal. É assim que a gente calcula a tensão normal. O que nós levamos em consideração quando a gente calculou a flexão? Nós pegamos a viga, consideramos ela como uma viga biapoiada, foi a hipótese simplificadora que nós fizemos, e havia aqui o carregamento externo transversal, cada um com um valor de 7.500 newton. Espaçados meio metro. Qual é a tendência da viga devido ao efeito desse carregamento externo? É fletir. É fazer isso aqui. As fibras da parte de cima ficariam sujeitas a uma compressão e as fibras da parte de baixo ficariam sujeitas a uma tração. Quando a gente pensar na seção transversal, se a gente cortasse aqui essa viga e olhasse a seção transversal, a gente veria esse tubo, essa seção quadrada tubular. Ela é vazada, não é um eixo maciço. Nós temos aqui uma base, uma altura, internamente nós temos uma base e nós temos uma altura, considerando aí as espessuras constantes. O momento fletor máximo a gente já conhece. Nós calculamos ele por meio do diagrama do momento fletor. Nós já obtivemos aqui. Então, o momento fletor máximo é de 7.500 newtons. Então, do diagrama do momento fletor máximo, que vai ser o M que nós vamos utilizar aí na equação, é 7.500 newton vezes metro. C é a distância
do ponto onde nós estamos calculando a tensão até a linha neutra. A linha neutra é a linha em que a tensão normal ela é igual a zero. É a linha dentro da seção transversal em que não há efeito de tração nem compressão. É a transição entre a tração e a compressão. Nós vimos que se a estrutura ela está tentando flambar não, desculpa, fletir por conta desse carregamento externo, nós temos uma compressão na parte superior e uma tração na parte inferior. Qual é a distância máxima que a gente tem em relação à linha neutra que está passando no meio da seção? É a metade da altura. Então, o valor de C seria a metade da altura externa. E a gente vai, se precisar calcular, a gente vai conhecer quais são essas medidas. O I é o momento de inércia. Para uma seção quadrada, é base vezes altura ao cubo sobre 12. Como aqui é vazado, nós vamos fazer a base, vamos pegar o quadrado maior e vamos retirar do momento de inércia do quadrado menor, para encontrar o momento de inércia somente dessa seção aqui, ó, correspondente a essa seção. Então, base vezes a altura ao cubo sobre 12, menos a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Dessa forma, a gente calcularia esse momento de inércia. Temos, então, definido aqui todos os parâmetros necessários para calcular essa tensão devido ao momento fletor. Então, seria uma abordagem para a gente dimensionar esse perfil em relação à flexão. E agora, se a gente fosse dimensionar em relação à torção. Quando falou em torção, o que a gente sabe? Que vai induzir uma tensão de cisalhamento na estrutura, que é dada pelo quê? É dada pelo torque, o torque máximo, seção crítica da estrutura, que a gente vai dimensionar, a distância até a parte externa, mais a distância do centro até o ponto onde a gente quer calcular a tensão, dividido pelo momento polar de inércia. É a resistência da estrutura a rotacionar. Essa daqui é a equação da torção. Equação da tensão de cisalhamento devido à torção. Quem é esse torque? Qual o valor desse torque? Qual é a seção crítica dessa estrutura? Vamos olhar o nosso diagrama, porque nós desenhamos o diagrama do momento torsor. O valor máximo é 5.625 newton. Seja ele positivo ou negativo, que é questão de convenção de sinal, nós temos aqui um valor em módulo de 5.625 newton. Então, o torque máximo, que é o torque que nós vamos utilizar aqui na equação, seria de 5.625 Nm, que foi obtido por meio do diagrama do momento torsor. Agora, a questão do ρ. Como que a gente vai definir ρ? Nós vamos olhar a seção transversal. A seção transversal é uma seção tubular quadrada. Nós vamos olhar para o centro da estrutura e medir a maior distância que nós temos em relação à estrutura. Essa tensão de cisalhamento ela vai crescendo com o aumento da distância em relação ao centro. Então, se eu calcular a tensão de cisalhamento no centro, esse valor é zero, porque a distância desse ponto para o centro é zero.
Se você calcula a tensão de cisalhamento para esse ponto, você tem essa distância em relação ao centro. Você vai obter um valor de tensão de cisalhamento. Se você calcula para esse ponto mais extremo, você tem a maior tensão de cisalhamento que ocorre na viga. Essa distância aqui, se ela é quadrada, a gente chamou aqui de base, né? E a gente chamou aqui de altura. Como ela é quadrada, a base é igual à altura. Então, se eu considerar o ρ nessa direção ou ρ nessa direção, nós vamos obter o mesmo valor. Nós vamos ter aqui um valor de ρ que vai ser metade da base ou metade aí da altura, porque nós temos uma seção quadrada. Então, é a maior tensão que nós vamos encontrar, ela está na parte externa. Nós não estamos levando em consideração aqui concentração de tensões devido aos vértices desse quadrado. Depois nós temos o momento polar de inércia. O momento polar de inércia é 2 vezes o momento de inércia de área, que nos mostra como a área está distribuída em relação aos eixos. O que nós vimos na seção anterior? Que o momento de inércia é a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Como a seção ela é vazada, nós temos aí a base vezes a altura ao cubo sobre 12. J é igual a 2i, por isso que nós estamos multiplicando aí por 2. Então, novamente, nós temos todos os parâmetros necessários para calcular a tensão de cisalhamento devido à torção nessa viga. Com isso, a gente consegue dimensionar os componentes, tá? Então, seria uma linha de raciocínio para responder a letra C.